Fala aí pessoal, beleza? Já em vários vídeos aqui no canal eu comentei sobre um plugin que eu utilizo bastante aqui para Photoshop e Lightroom, que é o Nik Collection, né? O Nik Collection ele era um plugin gratuito quando ele era desenvolvido pela Google, e aí depois que a DxO comprou ele passou a ser um produto pago, né? E são $150 aí a licença. O que eu não sabia é que a DxO ainda disponibiliza no site dela a versão antiga que era do Google, e ela disponibiliza isso gratuitamente, então não necessariamente você precisa comprar o produto para você utilizar as funções, né? É claro que aquele produto é o antigo, né? Então algumas funções novas que eles desenvolveram não estão disponíveis, mas para falar bem a verdade assim, cara, 90%, 99% do que eu utilizo hoje no Nik Collection, ele vem dessa versão gratuita que era da Google. Então nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você a baixar esse produto, instalar, integrar ele com o seu Photoshop e com o Lightroom, e também eu vou mostrar aí as ferramentas principais que eu utilizo aí dentro do Nik Collection, beleza? Então bora lá pro computador que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entrar nesse site aqui, ó, nikcollection.dxo.com/nik-collection-2012. Eu vou deixar esse link lá na descrição, e aí você vai cair nessa página aqui onde ele fala que na verdade ele dá um anúncio, né, falando que agora o Nik Collection é da DxO e ele está disponível para compra aqui nessa página, né, e você tem 30 dias de graça para testar e tudo mais. Mas ele fala assim, se você quiser baixar a versão antiga do Nik Collection, preencha o e-mail abaixo, né, e ele vai te mandar esse link para download, tá? Então você vai preencher o seu e-mail aqui, e é simples assim, tá? Vou dar só um submit aqui. E aí eu vou receber esse link para download lá no meu e-mail. Ó, então eu recebi o e-mail aqui, né, que ele tem basicamente as duas opções para download, que é o Windows e Mac. Eu vou selecionar a opção aqui para fazer o download desse produto, tá? E aí é só você baixar aqui na sua máquina mesmo e vamos fazer a instalação aqui agora. Bom, então com o arquivo baixado é só a gente abrir aqui o instalador, e a instalação dele é super simples, né? Só lembrando que eu estou usando aqui o Photoshop e o Lightroom na última versão, né, que é a 2021, porque eu assino o plano do Creative Cloud da Adobe, né, então eu tenho as últimas versões, mas ele vai funcionar aí para qualquer versão, tá? Só vai mudar um negocinho aqui na instalação que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos abrir o instalador aqui. E a instalação, como eu disse, é super simples, né? Só tem um detalhe aqui que eu vou mostrar, que é onde a gente vai apontar as pastas dos plugins, tá? Então eu vou escolher a língua aqui em inglês mesmo, vou dar um Next, vou dar um I agree aqui. Eu posso instalar aqui nessa pasta mesmo, e aqui que está o pulo do gato, tá, pessoal? Ele, por padrão aqui, nessa versão, ele não encontrou, né, o Photoshop nem o Lightroom, então se você não fizer nada e simplesmente instalar, ele não vai instalar os plugins, tá? Então você vai ter que clicar aqui em mais e procurar a pasta onde está instalado o seu Adobe Photoshop e o Adobe Lightroom, né? Que no meu caso ele fica aqui em arquivos de programa, Adobe, e o Photoshop eu vou ter que abrir essa pasta do Photoshop e clicar nessa pasta de plugins, tá? E o Lightroom, eu vou adicionar o Lightroom aqui também. O Lightroom eu posso instalar na raiz do Lightroom mesmo, então eu vou selecionar aqui arquivos de programa, Adobe Lightroom Classic, ok, tá? Então eu vou ter que adicionar essas duas instâncias aqui e clicar em instalar, tá? E aí sim ele vai fazer a instalação, e automaticamente esses plugins já vão aparecer lá tanto no Adobe Lightroom quanto no Photoshop, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aí quando terminar a instalação. Pessoal, só lembrando aí que se você estiver gostando desse vídeo, se você não tinha o Nik Collection e agora você pode ter ele de graça aí na sua máquina, faz um favor para mim, deixa um like para mim aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso me ajuda demais aí a continuar com esse trabalho semanal aqui no YouTube, beleza? Então aqui no Adobe Lightroom, né, para você acessar os filtros do Nik Collection, é só você clicar com o botão direito aqui, editar em, e aí você tem todos os filtros aqui do Nik Collection, tá? Mas para falar a verdade, eu raramente uso o Nik Collection direto aqui do Lightroom, porque o que ele vai fazer é criar uma cópia dessa foto, né? E você vai aplicar todos os seus efeitos lá, usando, por exemplo, o Color Efex Pro, e acabou, ele gera um arquivo, né? Então se você quiser usar o Color Efex Pro e depois jogar um Define 2 em cima, ou um Output Sharpener em cima, por exemplo, você vai ter que gerar um outro arquivo e outro arquivo, e isso para mim não é prático, né? Então eu quase nunca utilizo aqui, ao invés disso o que eu faço é vir aqui em editar em Adobe Photoshop, e eu faço sempre esses ajustes todos lá dentro do Photoshop, tá? Então vamos esperar carregar o Photoshop aqui, que eu vou mostrar para vocês que a gente consegue trabalhar com máscaras, consegue trabalhar com o empilhamento de camadas, né? E eu acho muito mais prático dessa forma aqui, tá? Eu vou vir aqui em filtros, Nik Collection, e aqui sim eu tenho todos os filtros aqui do programa.
E de longe, assim, o efeito que eu utilizo mais aqui de todos eles é o Color FX Pro, que na verdade é um conjunto de vários filtros que a Nik Collection tem, né? Então depois que ele carregar aqui, você vai ver que aqui na sua coluna da esquerda você tem todos os filtros aqui, né? Selecionando aqui a opção All, você tem todos os filtros que é disponibilizado pelo programa. A gente está na versão gratuita, né? Mas assim, pode ficar tranquilo que tudo que eu utilizo aqui, aliás, tudo que eu utilizo na versão paga, que é a versão que eu tenho, ele tem também aqui nessa versão gratuita, tá? Então na verdade você nem precisa comprar essa versão paga, você pode usar essa aqui mesmo, tá? Eu nem sei se na versão paga tem mais filtros do que esse, eu acredito que não, tá? E os filtros, eles são divididos aqui por categorias, né? Então tem para landscape, para casamento, arquitetura. Então eu recomendo que vocês explorem um a um esses filtros, né? Para ver o que faz sentido aí na sua fotografia e no seu estilo. E aí quando você achar um filtro que para você é legal, que você vai usar, você simplesmente clica aqui na estrelinha, né? Você seleciona ele como favorito e aí você tem todos aqui nos favoritos os seus filtros principais, tá? Eu vou passar por alguns deles aqui. O que eu utilizo mais aqui, de longe, é o Tonal Contrast. O Tonal Contrast ele serve para melhorar o contraste da foto e em áreas específicas, né? Então você consegue, por exemplo, melhorar o contraste aqui nos highlights, nos meio tons, nas sombras, né? Então você consegue controlar bem em detalhes, né, isso. Só que, assim, para falar a verdade, o que eu costumo fazer aqui, por pura simplicidade de uso do programa mesmo, é setar o mesmo valor aqui para todos os campos. E esse valor, geralmente eu faço algo em torno de 10%, 8%, é bem pouco mesmo, tá pessoal? Porque quando você abre o programa, ele já vem carregado aí com tipo 30%, 50% aqui nos ajustes, e quando você bate o olho, você pode até achar que é interessante, que é legal, mas aí com a prática e com o tempo você vai vendo que na verdade fica muito forte, fica muito forçado, e eu realmente não recomendo, tá? E aí, clicando aqui nesse botão de Split Preview, você consegue ter uma visão de antes e depois aqui. E aí você tem essas questões de control point, que esses control points, cara, eu nem vou explicar direito para que serve. Não, na verdade eu vou explicar. Ele serve para você dosar esse efeito em algumas áreas, né? Então, por exemplo, se eu posso fazer esse efeito aqui e dosar a opacidade dele, e aí você seleciona onde você quer aplicar esse efeito que você selecionou. Mas eu não uso isso, por quê? Porque eu prefiro fazer tudo via máscaras aqui no Photoshop, né? Eu acho mais fácil. Porque esse control point é sempre bolinha, né? Como vocês podem ver. Você não consegue criar um control point com um pincel, por exemplo, e pintando as áreas que você quer. E aí eu não acho muito prático, tá? Então eu nunca uso control points aqui no Nik Collection. Eu sempre faço via máscaras. E, bom, depois que você aplicou, né, o seu filtro aqui, você pode adicionar um outro filtro, né? Então, você pode vir, por exemplo, e colocar o Pro Contrast, que é um outro efeito que eu também coloco bastante, que ele dá uma melhorada também no contraste aí. No geral, também eu deixo isso bem pouco, algo em 15%, 30% no máximo. E aí você pode ver, ó, já deu uma bela diferença aqui, esses dois efeitos combinados, tá? Então, geralmente o meu fluxo de trabalho, quando eu vou fazer uma foto assim mais rapidinho, né, meio que para postar no Instagram, né, só para dar um tapa aí no contraste, eu geralmente faço isso só e dou um OK. Então ele vai terminar de aplicar o efeito aqui e ele vai gerar tudo isso numa camada, né, o que é muito interessante porque você consegue então dosar tanto opacidade quanto máscaras, né. Então, por exemplo, para essa foto aqui, ó, se você achou que ficou muito forte, você pode vir aqui na opacidade e diminuir um pouco, né. E assim como você pode, sei lá, deixar em 100%, mas clicar aqui nesse botão para desenhar uma máscara preta, aí você pega, por exemplo, o seu pincel branco e vai pintando as áreas onde você quer que o efeito apareça, né? Então, por exemplo, se você quer aqui apenas nas pedras, né? Que é o que eu faria, na verdade, né? Eu aplicaria tipo nas pedras, talvez aqui na montanha e nessa nuvem aqui do fundo. E aí, beleza, aí você pode ir para o seu próximo filtro aqui, que eu vou mostrando vários filtros aqui, talvez a foto não fique tão bonita, porque a ideia desse vídeo é só mostrar o que eu utilizo mesmo, tá? Mas não que eu utilize todos os filtros numa mesma foto, né? Como eu vou fazer aqui agora, então esse aqui é só para um exemplo. Então outro filtro que eu costumo usar bastante aqui é o Brilliance and Warmth, que é esse primeiro aqui. Então esse Brilliance and Warmth eu uso para basicamente deixar a foto um pouco mais quente ou mais fria, assim, né? Dessa forma, por exemplo. E também eu uso esse Perceptual Saturation, que ele dá uma dividida nesses tons quentes e nos tons frios, né? Então ele vai deixar o azul muito mais azul e o amarelo muito mais amarelo. É claro que não tanto assim que eu vou usar, né? É só uma pitada só para dar um toque aqui na foto.
E dessa forma eu acho que já ficou bem interessante, né? Eu posso diminuir um pouco ainda esse warm, que acho que ficou muito forte. E ó, já deu uma outra coloração aí para foto, né? Então de novo, vou aplicar OK, ele vai criar isso numa camada e eu posso dosar isso da mesma forma que eu fiz o outro efeito lá. Um outro filtro que eu utilizo bastante aqui dentro do Color Efex Pro é esse Sunlight. O Sunlight ele deixa a foto com uma textura um pouco mais macia e de quebra ele injeta um pouco de tons quentes aí, né? Como se fosse um nascer do sol, um pôr do sol. Então eu gosto de usar isso aí como uma alternativa para você fazer o Orton Effect. Assim como eu comentei nesse vídeo que eu vou deixar o card lá em cima, onde eu falo só sobre o Orton Effect, eu explico sobre esse filtro, né? Como que eu utilizo ele para fazer esse efeito de deixar a foto com essa textura macia. Uma outra forma de você fazer esse mesmo efeito é usando o Glamour Glow, que ele também deixa essa foto com o foco bem macio, bem suave, só que ele não injeta esses tons quentes aí na foto. E um outro parecido com esse também é o Classical Soft Focus, que ele também deixa essa foto aí com uma pegada mais macia, mais suave. O Detail Extractor é um filtro que eu utilizava mais, agora eu já não utilizo tanto mais. Antes eu gostava bastante de realçar os detalhes das fotos, né, como vocês podem ver aqui, ó. E assim, eu já usei bastante ele, mas agora não tanto mais porque eu acho que fica muito detalhe na foto e acaba deixando a foto muito confusa, né, com muita informação. Mas se você quiser usar aí também é um filtro bem interessante. Só tem que ficar esperto aí porque ele traz tantos detalhes, ó, que eu tô vendo aqui que ele trouxe até algumas sujeiras na lente, né? Então se você for aplicar isso primeiro, aplique isso usando máscara só em algumas áreas na sua foto e fique bem atento com esses detalhes que ele pode trazer, né? Por exemplo, essas sujeirinhas na lente aqui que você vai ter que ir apagando depois, tá? O Graduated Filters também pode ser interessante para você, se você quiser usar tipo, como se fosse um filtro ND graduado, né? Se você quiser escurecer o céu. Mas eu também não utilizo tanto mais, porque eu prefiro fazer isso lá no Photoshop mesmo, ou no Lightroom, que você desenha um filtro retangular em cima e simplesmente diminui a exposição. Mas você pode fazer por aqui também, que você tem outros tipos de controle aqui que você pode ir dosando, né? E aí pode ser interessante para você e para sua foto, tá? O White Neutralizer eu utilizo mais quando eu tenho uma foto que está muito amarelada e eu quero dar um tom um pouco mais azulado para ela. Mas também é muito raro utilizar, quase nunca, né? Na verdade, esses favoritos aqui eu criei essa lista há um tempão atrás e eu nunca mudei, então tem alguns filtros que eu não utilizo mais, tá? Mas os filtros assim que eu realmente utilizo no meu dia a dia, eu já dei uma passada aqui por eles, mas eu recomendo que você dê uma outra olhada aqui, vê se você tem algum filtro que você acha que pode ser interessante, né? Ele tem vários filtros aqui que eu particularmente não vejo utilidade, tá? Então, enfim, fique à vontade aí para explorar, que pode ter alguma coisa interessante para você, beleza? Então esse aqui foi o Color Efex Pro, né? O Analog FX Pro, ele é bem parecido, só que é para fotos preto e branco, ou para você transformar uma foto em preto e branco. E, putz, também para falar a verdade, eu nunca utilizo isso. Ele tem alguns presets de configuração aí de preto e branco, que você consegue selecionar e deixar a sua foto com uma pegada, sei lá, de repente mais vintage, uma pegada um pouco mais voltada para o sépia. Então, talvez seja interessante para algumas fotos de Instagram e tal, mas eu realmente nunca utilizo isso aqui, tá? Quando eu quero fazer foto preto e branco, ela geralmente é um preto e branco mesmo, e aí eu simplesmente tiro a saturação e vou mexendo em foto preto e branco realmente, e não utilizo esse tipo aqui de pós-processamento, tá? Então, o que mais que a gente tem aqui? O Define 2. Define 2 é um filtro muito interessante, esse aqui eu utilizo principalmente quando eu tenho que mandar uma foto para impressão, para foto para você postar em Instagram e tal. Para falar bem a verdade, não faz muita diferença, mas quando você vai imprimir em grandes formatos, né, isso aqui pode fazer muita diferença porque esse filtro ele ajuda a reduzir ruído da foto. Essa foto aqui praticamente não tem ruído, então não vai ser tão perceptível assim. Mas aqui no lado direito, né, você consegue ver um antes e um depois. E para a maioria das fotos você vê que é perceptível a diferença que ele faz em áreas que tem ruído, tá? Então eu gosto muito de utilizar isso. Infelizmente para essa foto aqui não vai dar para demonstrar tanto assim. E outro filtro que eu utilizo bastante é o Pre-Sharpener, o Raw Pre-Sharpener. Ele serve para você melhorar detalhes, né? Assim como você tem o Define 2 para melhorar ruído, o Sharpener ele melhora os detalhes aqui da foto. Talvez nesse aqui a gente consiga ver alguma diferença.
Esse filtro aqui também, eu geralmente, tanto o Define 2 quanto o Sharpener, eu geralmente carrego ele e dou OK e pronto, né? Eu não faço muitos ajustes finos aqui, mas você pode fazer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, não sei se vai ser tão perceptível aí no YouTube, tá? Mas aqui pra mim tá bem perceptível a diferença que ele faz aqui, ó. Fica olhando nessa parte aqui da lupa, vê o lado da esquerda e o lado da direita, tá vendo? O lado da direita é o lado que ele aplica o filtro e o lado da direita é o lado que ele não aplica, né? Então olha como ele vai ganhando detalhes aqui, ó, conforme eu vou mexendo, né? E claro, você pode, por exemplo, aumentar aqui se você quiser, né? Se eu deixar em 100%, ele vai ficar bem mais forte, né? Então, ó, agora dá para perceber bem, né? Só que talvez esteja até forte demais. O Output Sharpener, que é esse aqui, ele é bem parecido. Na verdade, a proposta é que o Pre-Sharpener você faça antes do pós-processamento e o Output Sharpener você faça na etapa final, né? Então a diferença é que o Output Sharpener é mais para quando você quer, de repente, fazer o ajuste final antes de você mandar para impressão, e aí você consegue até colocar qual que é o output que você vai ter. Então, por exemplo, você consegue colocar que vai ser uma inkjet. E aí você fala, vai ser uma inkjet, o tipo de papel vai ser um papel glossy, e aí você consegue ir controlando esse tipo de ajuste aqui. Olha, eu particularmente não uso isso, eu não sei se realmente faz muita diferença você fazer esse tipo de controle aqui. Então o que eu costumo fazer é fazer o Pre-Sharpener mesmo lá, ou antes ou depois, você pode fazer depois também, aplicar o Sharpener nas áreas que você acha que faz sentido você ter, né, bastante detalhe, bastante nitidez. E o Viveza 2, acho que é interessante você também abrir o Viveza 2 para você ver as coisas que ele faz, mas eu particularmente acho que tudo que ele faz aqui você consegue fazer lá no Lightroom e eu prefiro fazer no Lightroom. Então, por exemplo, você tem aqui, se você expandir todos os controles, você tem Brightness, né? Então você muda a exposição, muda contraste, saturação, Structure, que é basicamente o Clarity, você muda tons da foto, pode deixar mais quente, mais frio, você pode mudar deixar a foto com um cast mais avermelhado, então quando você joga o Red para cima, ele vai adicionando tons vermelhos na sua foto. E quando você joga para baixo, não é que ele vai tirando o vermelho, ele vai adicionando o tom ciano, que é a cor complementar do vermelho, né? Então a mesma coisa para o verde, né? O verde ele vai jogar para cima, ele vai jogar verde, para baixo ele vai jogar magenta. E o azul, para cima ele vai jogar azul e para baixo ele vai jogar amarelo, né? E tem o Hue também, né? Que você consegue basicamente criar uns efeitos muito loucos aqui na sua foto, mas que sinceramente eu não uso, tá? E aí, por fim, a gente tem o Silver FX Pro, que eu acho que até falei errado, hein, pessoal? Deixa eu esperar abrir, mas o Silver FX Pro é a ferramenta que você usa para você fazer efeitos de preto e branco, né? Acho que eu confundi com o Analog FX Pro, então me desculpem para vocês verem que eu realmente não uso essas duas ferramentas, né? Então o Silver FX Pro ele vai carregar aqui algumas pré-definições de preto e branco que você pode usar. Então caso você queira fazer uma foto preto e branco, você pode ver aqui alguns presets prontos. Então, como eu disse, eu não utilizo isso, né? Eu prefiro trabalhar o preto e branco manualmente e não utilizar esses presets aqui prontos, tá? E o Analog FX Pro, né, que é aquele que eu comentei mais no começo do vídeo, ele serve para você criar essa foto esse efeito meio que de foto analógica, sabe? Você que joga um sépia, joga um efeito vintage de repente. Mas assim, eu também não uso nenhum nem outro, tá? Então, mas você fique à vontade para explorar a ferramenta, que acho que você pode encontrar aí coisas muito interessantes. Pessoal, então esse aí foi o meu tutorial mega rápido aí de Nik Collection. Foi mais focado na prática mesmo, no que eu utilizo no dia a dia. Se você quiser um tutorial mais detalhado, aí você pode me deixar um comentário aí que eu posso destrinchar melhor cada um dos efeitos lá e tal. Mas eu acho que é mais fácil você mesmo ir lá, fuçar na ferramenta, porque é muito simples, é muito intuitivo, é mais você ver o que cada efeito combina mais no seu estilo, na sua foto, tá? Então é um negócio muito pessoal. Eu só quis dar uma pincelada geral no que eu utilizo, mas você não é obrigado a utilizar as mesmas ferramentas que eu, tá? Aquilo lá são para as minhas fotos, é o que faz sentido para mim, beleza? Então é isso, espero que tenha sido útil para você. Baixa lá o Nik Collection, instala na sua máquina que vale muito a pena. E se você gostou, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e a gente se fala então na semana que vem. Falou pessoal, tchau, tchau. E a foto da semana aí é do Adolfo. O Adolfo ele fez essa foto lá na Serra do Mar e na verdade ele conhece tudo dessa região aí, a gente já trocou algumas mensagens sobre isso. Ele conhece muito bem essa região de Paranapiacaba e tal, então quem sabe aí em breve a gente não faça uma trilha junto e posta um vídeo aí pra vocês. O Adolfo fez essa foto aqui, cara, que lugar espetacular, hein? Com essa neblina aqui, cara, neblina é a melhor coisa que a gente pode esperar
numa fotografia de mata, né, de floresta, especialmente a Mata Atlântica, que é uma floresta com tantos detalhes, né? Eu sempre comento isso nos vídeos, né? Que é muito difícil a gente fotografar a Mata Atlântica porque ela tem muita vida, muitas árvores e muita informação, e é difícil você achar uma composição. E quando você coloca uma neblina, né? Ela consegue deixar todo o background aqui, toda a parte de trás bem difusa, né? E realçando aqui a parte da frente. Então, essa neblina aqui, cara, tá espetacular, muito bom. A gente só pega aqui as silhuetas dessas árvores aqui no fundo. Muito legal, cara. O clima que essa foto passa é realmente muito bom. Em termos de composição, cara, acho que você fez uma composição excelente aqui, na minha opinião. Tá? Você colocou essa linha na diagonal aqui, uma linha guia, né? Levando o olhar do espectador lá pro fundo, para essa área aqui que eu acho que é a área mais importante da sua foto, que é onde tem essa silhueta das árvores, né? Então uma composição, na minha opinião, muito bem executada. Agora com relação aqui ao pós-processamento, talvez o pós-processamento seja a única coisa que eu mudaria um pouco nessa foto aqui, porque eu acho que esse verde aqui, ó, principalmente nesse primeiro plano, ele tá um verde muito saturado, muito aceso, e eu acho que tá roubando um pouco de atenção aqui da foto, tá? Então talvez eu tentaria deixar essa parte aqui um pouco menos saturada, né? A foto no geral um pouco menos saturada, porque como você tá passando essa mensagem assim de uma foto, como se diz, com um certo mistério no ar, né? Com esse clima, né? Com essa neblina e tal, um clima até meio de suspense, talvez. Eu acho que a saturação muito forte ela acaba não combinando tanto, né? Então para essa foto aqui eu teria deixado isso aqui um pouco mais escondido aqui na sua foto, tá? E a outra coisa que eu recomendaria você fazer é dar uma procurada na foto por elementos, né, principalmente nas bordas, né, elementos que possam roubar a atenção, por exemplo, essas folhinhas aqui que estão mais claras e estão entrando aqui de lado na sua foto, né, e isso aqui pode ser facilmente removido lá no Photoshop, né. Acho que é principalmente essas aqui acho que nem tá roubando tanta atenção não, então não tem problema. E talvez esse galinho aqui, ó, talvez também sendo muito chato, acho que eu removeria ele aqui no pós-processamento, porque acho que está roubando um pouco de atenção, né? Porque acho que está muito iluminado aqui. Adolfo, mas isso é realmente detalhe, tá? Porque essa foto tá muito bonita mesmo. Espero um dia poder conhecer esse lugar aqui, se tiver essa neblina fantástica aqui, melhor ainda, né? E também obrigado aí pela mensagem que você colocou aí, por de alguma forma eu inspirar você a fazer esse tipo de fotografia, cara, isso é o que me deixa mais feliz aqui fazendo vídeo aqui pro canal. E se vocês quiserem participar aí dos próximos Analisa Nonô, é só vocês postarem as suas fotos lá no Instagram com a hashtag Analisa Nonô. Não precisa ser uma foto nova, pode pegar suas fotos antigas, as melhores que você tiver, edita lá ou posta um comentário na foto, né, com a hashtag Analisa Nonô, que semanalmente eu tô escolhendo uma aqui para comentar no final de cada vídeo, beleza? Então é isso, pessoal, tenham todos aí uma excelente semana e a gente se fala na semana que vem. Tchau, tchau!